Em 1825 foi inaugurada a primeira ferrovia a vapor. 6 anos mais tarde foi inaugurada a Liverpool and Manchester Railway. Ficou clara nesse ponto a superioridade da força locomotriz sobre as máquinas a vapor e, logicamente, sobre a tração animal também. Essa ferrovia logo pagou 10% de dividendos e o seu valor de mercado dobrou. Nessa época, jornais e panfletos alardeavam a maravilha tecnológica da ferrovia, um avanço revolucionário sem paralelo na história do mundo até então. O mundo ferroviário ele mudaria o ritmo da existência humana, assim que era falado. E estava mudando até a linguagem. As pessoas falavam em fazer algo a pleno vapor, fazer alguma tarefa a velocidade de trem. Numa reunião de acionistas, um diretor de ferrovia, ele falou que nada, com exceção da religião, é tão importante para a comunicação imediata. Bom, bem-vindos a Uma Comunicação Imediata, a mania das ferrovias de 1845. Mais uma bolha do nosso Salve-se Quem Puder, uma história da especulação financeira. Nessa época tinha um cara chamado George Hudson, tá? Ele era considerado o rei das ferrovias. Ele era o presidente da York and North Midland Railway. Esse cara, em 1844, controlava 1.600 quilômetros de ferrovia. Em 1836, o governo ele até tentou regular o sistema, mas ele não teve sucesso, não chegou a um consenso, então deixou o mercado se autorregular. No final de 44, a situação econômica era muito boa. Taxas de juros baratas, safras excedentes, trigo barato, as coisas estavam indo muito bem. A receita das ferrovias crescia e as ferrovias pagavam 10% de dividendo. Tá? Nessa época, as empresas formavam comitês. Ela tinha comitês provisórios que faziam os prospectos e exaltavam suas rotas, já que cada um poderia fazer a sua rota. Só que já tinha algumas malandragens aí, porque quando a subscrição era boa, os integrantes do comitê retinham parte das ações, geravam uma escassez, esse preço subia e assim sim eles vendiam. Bom, o mercado nessa época já estava bem aquecido. A negociação era tão grande que em Glasgow, Edimburgo, Bristol, Birmingham e umas outras cidades foram criadas bolsas de valores só para negociações. O governo ele não tinha regulamentado as rotas, como eu falei, então todo mundo saía construindo ferrovia para um lado e para o outro. Em junho de 45, o governo fez um relatório parlamentar e identificou 20 mil especuladores. Eles mesmos classificaram como especuladores. Entre eles tinha 157 membros do parlamento, 257 clérigos. E ficou muito claro que muita gente que estava ali naquela lista não tinha condições financeiras de estar lá. O nome disso, que eu já fiz até um exemplo, digamos, mais didático, no vídeo sobre a bolha das tulipas, alavancagem. Já tinha muita gente alavancada e uma característica das bolhas, o governo identificou e assistiu. Foi pusilânime e não fez nada. Bom, além disso também ficou claro com os preços que a teoria do mais tolo corria solta. Ou seja, eu compro algo caro, mas amanhã vai aparecer alguém mais tolo e vai comprar mais caro de mim e eu vou estar no lucro. Ninguém estava preocupado com o futuro das ferrovias. Era tudo pura especulação. Em junho de 45, tinha estudo para mais de 12 mil quilômetros de ferrovias. Isso era 4 vezes o sistema ferroviário da época, tá? E 20 vezes a extensão da Inglaterra. E alguns números já preocupavam. Em outubro, o passivo de todas as ferrovias girava em torno de 600 milhões de libras. Isso era mais que a renda nacional, que era de 550. Isso começou a impactar toda a economia. E foi falado o seguinte: comerciantes já não eram encontrados no balcão, negociantes não estavam no escritório. Todos tinham ido para Síria e Londrina para negociar ferrovias. As ferrovias estavam drenando o dinheiro da economia. No final do verão, alguns prospectos, scripts, exibiam lucros de 500%, cobravam 80% de juros sobre empréstimo garantido sob ações. Em setembro, deram entrada a mais de 450 esquemas de novas ferrovias. Ou seja, se a gente pegar um mês de 30 dias e botar ele como 30 dias úteis, dá mais de 15 ferrovias novas por dia. Não tem como, alguma coisa está errado. Em uma única edição do periódico Railway Times, tinha mais de 80 páginas de anúncios de prospectos. E as falcatruas também começaram a aparecer. Tem uma empresa chamada Leeds, que foi divulgado que o número de ações em circulação era 10 vezes a emissão real. Uma outra chamada Kentish Coast Railway, ela já aconteceu algo bem mais complicado. Ela tinha ações sendo negociadas, mas o esquema dela tinha sido rejeitado, ela não poderia negociar nada. Num momento como esse, teoria do mais tolo, alavancagem, os preços só sobem e falcatrua já acontecendo,
a gente sabe o que é que acontece, né? Chega uma hora que a conta chega para ser paga. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá!